queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade com os nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Nós estamos aqui de Presidente Epitácio, nós temos escola bíblica na nossa igreja evangélica, Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Todos os domingos, às 8h30 da manhã. Você é o nosso convidado especial a estar conosco. E também nós temos aqui nossa congregação, onde estamos, pela misericórdia do Senhor, todos os domingos também na Avenida dos Ipês, 1117. Você é o nosso convidado especial e a sua família a estar presencialmente conosco. Isso aqui é apenas um aperitivo, é apenas um preparo, uma preparação para a aula aos domingos de manhã. Nós estamos estudando esse trimestre, sobre relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. E a lição passada, estivemos a lição de número 9, que falou sobre uma família nada perfeita. Ou poderia dizer também que nenhuma família é perfeita. Nós somos imperfeitos. Por quê? Porque nós somos ser humano, mas essa imperfeição não nos dá vazão para nós se acomodarmos, não buscar melhoras, não buscarmos o aperfeiçoamento, a qual Deus entregou, como diz em Efésios 4, 5 ministérios na igreja, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então eu não posso usar essa filosofia. Ninguém é perfeito, então podemos fazer o que quiser. Podemos pecar à vontade. Não, nós não somos perfeitos, mas nós estamos buscando a perfeição até chegar na glória do Senhor. Porque a santificação é posicional, progressiva e definitiva ou completa, que é somente na glória. Então precisamos progredir em nossa santificação a cada dia. E nós, o comentarista trouxe o exemplo da família do salmista Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus. Davi que venceu muitas batalhas, mas deixou a desejar um ponto fraco em Davi. Ainda que seja um homem segundo o coração de Deus, o seu ponto fraco era a poligamia. E é justamente a poligamia, o relacionamento com várias mulheres, e é justamente antes mesmo da lei, lá em Deuteronômio, capítulo 17, da lei assim, da questão, antes mesmo da monarquia em Israel. A lei já existia, a lei de Moisés já existia, Antes mesmo da monarquia e os mandamentos acerca dos reis sendo empossados, aliás, antes mesmo do rei ser empossado, lá em Deuteronômio 17 já fala que um dos requisitos que é cobrado ali sobre o rei, são muitos, de que ele não poderia ter várias mulheres. E foi o erro que o salmista Davi cometeu. E também o filho Salomão entrou pelo mesmo caminho que nós vamos citar aqui agora. Por quê? Vamos entender que o salmista Davi ele teve 8 esposas, 5 solteiras e 3 casadas. E veja que Davi ganhou muitas batalhas lá fora, só que ele deixou a desejar dentro de casa a família, ou seja, ele não tinha um equilíbrio, porque precisa ter um equilíbrio, querido, em tudo que nós vamos fazer. Podemos empreender, buscar o reino de Deus, fazer qualquer coisa, mas não podemos esquecer de cuidar primeiro da nossa casa, da nossa família. Não podemos querer curar outra família se a nossa está enferma. Precisa ter este equilíbrio, queridos. Precisa-se ter esse equilíbrio. Precisamos tomar cuidado com o acomodamento e também com o ativismo espiritual. Precisa-se tomar esse certo cuidado de não sermos acomodados, não buscar a Deus, não buscar as coisas de Deus, deixar a desejar. E também não focar no ativismo, empreender e fazer obra, trabalhos e mais trabalhos, esquecer a nossa família. Então precisa o quê? Uma moderação. Visto que Davi,
Ele não foi um bom pai, um bom esposo, porque muitas vezes não tirava tempo para cuidar dos filhos. Veja que o relacionamento que ele teve com Ainoá, né, teve um filho chamado Aminon. O que Aminon fez? Que nós vemos na lição passada, estrupou a sua meia-irmã. E do relacionamento que ele teve com Maaca, ele teve Absalão. Absalão foi um filho que rebeliou contra o pai, abusou das concubinas que havia deixado de guarda ali no palácio. Das 10 concubinas, ele abusou, que já foi resultado do pecado do seu próprio pai também. Rebeliou contra o pai. Matou o seu irmão. Foi o que Absalão fez. Se vingou. A vingança, o ódio. E do relacionamento que Davi teve com Absalão, matou, né, que foi o Aminon, que teve um relacionamento que abusou da sua irmã Tamar. Do relacionamento que teve com Agite, teve quem? Nós vamos entender que teve Adonias. Você vai ver lá em 1 Reis que Adonias nunca o seu pai havia contrariado, nunca havia disciplinado, nunca havia corrigido. Sempre passou a mão na cabeça. E o que Adonias quis fazer? Se apossar do trono antes mesmo da morte do pai. E por fim teve um filho também com Betseba, que foi de Dias amado, isso foi Salomão, que deu o nome de Dias, que foi amado do Senhor. Só que nós vamos ver, na princípio, Davi só deu conselho para o seu filho já na velhice, já na fase adulta, mas nunca reunia com seus filhos para conversar, para dar conselhos. E por fim, Salomão, o que ele fez? Teve 1000 mulheres, 700 princesas e 300 as suas alianças políticas. Ou seja, veja que cada filho partiu por um caminho que não agradou ao Senhor. Só que nós já tivemos a lição que falou que os pais podem ser zelosos às vezes e os filhos rebeldes. Não tira isso. Mas no caso de Davi, foi uma omissão, ou seja, o pai omitindo, ele contribui para que o filho seja rebelde. Ele contribui, ele tem uma certa participação nisso. Agora, se ele ensinar e o filho for rebelde, o seu sangue será livre disso. Então, foi o que nós aprendemos na lição passada. E hoje nós estamos com a lição de número 10, né? Estudando, falando sobre o incesto, que é algo muito profundo. E hoje nós temos uma lição de número 10, que vai falar assim, quando os pais sepultam seus filhos. Então, vamos entrar aqui agora na lição 10. Já estudamos a lição 9, que falou que estudamos sobre o que semeia, colhe. Tudo que você semeia, colhe, Davi colheu. E hoje vamos entrar em outro assunto mais delicado, mais sentimental, que vai dizer, quando os pais sepultam seus filhos. Textual, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios 4, versículo 8 e 9. Verdade prática. Não devemos ser indiferentes à morte inesperada, mas também não podemos desesperar com quem não tem esperança. Então, aqui nós já entendemos que não podemos desesperar, porque nós temos uma esperança. Nós vamos tratar de um assunto aqui, que é sobre quando os pais sepultam seus filhos. É possível os pais sepultar seus filhos? Aqui está dizendo quando. Isso aqui é uma afirmação. Então pode acontecer de os pais sepultarem os seus filhos. Nós vamos entender até o final dessa lição. É possível o pai sepultar os seus filhos? Sim. Pode acontecer. Mas qual é o motivo? Qual é a razão? E é isso que nós vamos entender. É possível? Sim. Qual foi o motivo dessa morte? Só que quando nós vamos estudar essa questão aqui, mas antes vamos ler a nossa leitura, né, que está em Jó. Você vai ler na sua casa, vou recitar aqui, que está em Jó, capítulo 1, 13 e depois 16 a 19. Precisamos entender que minha mãe sempre dizia que ninguém nasce para a semente. Olha só,
Uma vez que você nasceu, você está sujeito a morrer, independente. Minha mãe também dizia, quem não vai de novo, de velho não escapa. Ou seja, a morte é algo natural. Acontece de forma natural. E todos vão para um lugar eterno, sim. Independente se é no Hades, no tormento, né? Ou no paraíso, vai para o lugar eterno. Uma vez nasceu, você está sujeito a morrer, porque você já nasceu. Então, nosso assunto aqui não é morte, não é falar sobre a morte em si mesmo. Tá? Não é focar no assunto da morte, mas como superar após a morte. Após a morte. É como você sobressair dessa situação. Vamos te dizer aqui, é como uma resiliência. Sabemos que não é fácil. Você pode até vivenciar o luto, mas não viver só de luto. Não. Também não podemos pensar como muitos pensam, morreu, acabou. Morreu, acabou. Não, não é assim. Existe uma esperança para a igreja do Senhor, como nós vamos ver até o final dessa lição. Lá em Salmo 39, o salmista ele queria entender isso. Né? Ele reconhece a sua limitação. Salmo 39 diz assim, verso 4: Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias. Qual é? Qual é a medida dos meus dias? Para que eu sinta o quanto sou frágil. E eis que deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos, o tempo da minha vida como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Ou seja, o homem é fôlego, o homem é pó, o homem não é nada diante de Deus. A nossa vida está na mão de Deus. É Deus que sabe o dia de nós nascermos, o dia que vamos morrer. Agora nós vamos entender da decorrer dessa lição que existe uma morte que a pessoa busca, ela se precipita. Aqui a palavra-chave aqui, o tópico 1 fala sobre a família de Jó, sobre quem era Jó. Queridos, para muitos o livro de Jó é uma filosofia, é um conto de fadas, mas não é. O que aconteceu com Jó foi um fato real, não é apenas para tirar uma ilustração de alguma coisa, não, de como obedecer, um ensino moral, não. Foi um fato que aconteceu literalmente, porque fala, havia um homem na terra de Uz. Havia significa que existia. O patriarca Jó, né, ele não era judeu, veja que ele nasceu no norte da Arábia, né, na terra de Uz. Ele viveu numa época anterior a Moisés e após o período do dilúvio, ou seja, Jó viveu no período dos patriarcas. Você vai ver na questão da ovelha, né? Vai mencionar ovelha, jumento. Então, né, naquele período dos patriarcas. Né? Alguns entendem que ele nasceu antes mesmo de Abraão, né? Entre o século 25 e 28 a.C. Sobrevivida, né? 140 anos. Mais especificamente, ele nasceu depois do dilúvio. Então, ele nasceu depois do dilúvio. Então, veja que ele foi antes da lei também, porque se ele foi antes desse período aqui dos patriarcas, depois do dilúvio, então ele foi também antes da lei. Veja, só que ele já apresentava sacrifício a Deus. Ele apresentava ofertas a Deus. Então veja, que a nossa devoção a Deus sobressai as liturgias, né? A nossa devoção a Deus, o mais importante é isso, não é ficar preso às liturgias, mas é a nossa comunhão com Deus. Veja que a Bíblia faz questão de dizer que sobre o seu caráter, né, que ele é um homem sincero, reto, temente a Deus e desvia-se do mal. E veja que Deus fala 3 vezes aqui no livro de Jó. Deus fala antes da prova, Deus fala durante a prova e Deus fala depois da prova. Ou seja, a provação não mudou o caráter de Jó. As provações da vida não mudou o seu caráter. Então,
precisamos entender, queridos, que Jó tinha, né? Nós vamos entender que Jó tinha sua esposa, né? A tradição rabínica da literatura e a literatura extra-bíblica coloca o nome dela de Citis, só que não vem o caso aqui. Vamos ver que ela também sofreu, queridos, ela não jogou tudo pro alto. Chegou-se um momento que ela perdeu a paciência, né? E a capacidade de entender o porquê Jó sofria. Só que ela permaneceu ao lado de Jó em todo o tempo, foi fiel ao lado de Jó. Ela não jogou tudo por alto, ela não entregou as botas, jogou as botas pro alto e não quero mais nada, não quero saber de você, não. Ela apenas questionou, houve um questionamento, porque não é fácil perder 10 filhos em um único dia. Em um único dia. Perdeu todos os seus bens. E a mulher, o seu psicológico, é mais sensível, né, do que o do homem. O seu desespero, né, afetou a sua fé. Só que Jó não se deixou influenciar, né? Quando ele fala para ela, como falas uma loucas, fala tu, recebemos o bem de Deus e não o mal. Então, nós vemos aqui, a esposa de Jó amaldiçoou a Deus, né, e morre, falou para ele, e ele disse que não vamos fazer isso, vamos, em outras palavras, dizendo, vamos vencer, vamos superar, vamos suportar. Então, item 3 fala, né, o item 2 fala a esposa de Jó, os filhos de Jó. Havia banquetes, havia comunhão entre eles. E Jó apresentava a Deus sacrifício por eles a Deus, pelo bem-estar espiritual. Não diz que os filhos de Jó pecavam contra Deus, mas diz assim, talvez pensaram mal em seu coração, é o que Jó diz. Né? Jó, lá em Jó capítulo 1, nós vamos entender que Jó, ele está... Jó 1,5, olha só. E sucedia que, decorrido turno de seus dias de banquete, Jó santificava e se levantava de madrugada para oferecer holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó, talvez pecaram os meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Não está dizendo que a Bíblia que eles pecavam. Jó está dizendo, talvez eles pecavam em seu coração em blasfemar. E Jó fazia sacrifício e santificava. Né? Mas veja que Jó perdeu todos os seus filhos. Alguém até questiona, mas os filhos de Jó não vêm em dobro. Queridos, precisa entender que vem em dobro sim. Aqueles primeiros 10 filhos morreram. Eles foram para onde? Eles foram para a glória, para o céu de glória. E os outros filhos que ele teve depois foi 10. Se eles morreram, não significa que eles nunca existiu. Eles existiram, morreram e foram como herança do Senhor. A Bíblia diz, Salmos 127, os filhos são a herança do Senhor. Então Jó teve em dobro os filhos também. Os filhos que ele teve, que descansou, que morreu, não fala do sepultamento, mas provavelmente teve. E também depois ele teve mais 10 depois da prova. Então, teve em dobro os filhos também. Então, veio uma catástrofe, né, na vida de Jó, nos bens de Jó, e também atingiu a família de Jó, ou seja, o diabo, né? Deus permitiu que o diabo, para testar a fé de Jó. Então, veja que é o normal, né? O filho sepultar os pais, mas os pais sepultar os filhos não é fácil. E nós sabemos também, queridos, que a morte chegou ali, a morte é o que? Resultado do pecado. Do fruto proibido comido por Adão e Eva ali no jardim do Éden. Se ele comesse da árvore da vida, comeria e viveria eternamente, é o que diz ali. Mas eles não comeram da árvore da vida, comeram do fruto proibido. Então eles pecaram, então Adão veio morrer. Primeiro ele morreu espiritualmente, quebrou o relacionamento entre ele e Deus, que Deus já que vinha no paraíso, no jardim todas as manhãs, já não vem mais. E ele foi expulso ali do jardim do Éden. Então, somente através do sangue inocente de Cristo podemos retornar ao paraíso, ao estado original do homem. Então, o pecado atingiu o homem moralmente, atingiu o homem socialmente, atingiu a espiritualidade do homem, quebrou o vínculo da comunhão. Então,
A morte por si mesmo, né, é resultado do pecado. E Cristo cravou, né, na cruz essa maldição lá na cruz do Calvário. Só que hoje temos que confessar os nossos pecados, as nossas culpas diante de Deus. Existe o pecado adâmico, né, de natureza, a natureza pecaminosa e o pecado que pecamos. Como ainda estamos nesse corpo, a natureza pecaminosa está dentro de nós. O tópico, né, que nós vamos entender aqui é lidando com a morte dentro da família. Como lidar com a morte dentro da família? Não é fácil. Jó e sua esposa foram surpreendidos pela morte. Só que nós vamos entender isso lá em 1 Coríntios, né? 15, 55, 56. Nós vamos entender que a morte foi cravada lá na cruz do Calvário, através de Cristo Jesus. Nós não temos um domínio sobre ela. Ela vem de maneira inesperada. Nós não esperamos, nós não marcamos, nós não programamos, mas ela chega em toda a casa. Para todas as idades, para todas as pessoas, para todos, a menos aquele que ficar até o arrebatamento da igreja, que apenas será transformado o seu corpo. Então, a morte ali, a morte não nos entender ali, como de João 5:24, o cristão passa da morte para a vida. A morte é o que? É um transnatus, né? É um transporte para a eternidade com Deus, o cristão, para o cristão, né? Para o cristão. Morte, nós vamos entender, morte, né, no grego é transnatus, ou seja, separação, a pessoa se separa, cessação dessa vida, mas cessou aqui, ele vai ser transportado para a eternidade. Até li um livro uma vez, até eu lidei com a morte da minha família, da minha mãe, do meu pai, da minha mãe, e eu li um livro, aquele livro me trouxe um consolo muito grande. A pessoa não morre, ela apenas mudou de lugar. Então, quando você entender que ela apenas mudou de lugar, você fica mais consolado, porque está nessa terra. Se a sua vida física ele é transportada, é levado para a eternidade, para estar no paraíso em descanso, aguardando o arrebatamento da igreja, né? Então a morte é um trampolim, ou seja, um transporte para a vida eterna, um trampolim. Razões para a tristeza e o luto. Tristeza e o luto de Jó e sua mulher, né? Jó passou por algo terrível, queridos. Mas como diz Eclesiastes 7:2, melhor ir a um lugar de luto, a casa de luto, do que ir numa festa, porque lá naquele luto você sabe o fim, você fica mais preparado. E Eclesiastes 3:4 também diz que há tempo de sorrir e há tempo de chorar. Há tempo para todas as coisas. A semente de uma flor, a semente dela vai gerar, vai germinar e vai cair no chão e vai fazer outra semente. E assim vai, ou seja, a nossa vida, ela é um ciclo, é um ciclo. O item 3 fala, né, fidelidade ao Senhor em meio à dor. Veja que Jó foi fiel em meio à dor. Jó era um homem respeitado por todos, que tinha um carinho, tinha um respeito de todos. Quando ele perdeu tudo, ficou doente, muito se afastou dele. Mas com tudo isso, ele foi fiel, tá? A morte, ela precisa, na morte nós precisamos aprender alguma coisa, traz algumas lições espirituais para nós. Jó tomou algumas atitudes, ele foi fiel em meio àquela dor. O que ele fez? Qual foi a atitude de Jó? Rasgou seu manto, primeiro rasgou seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e o que? Adorou ao Senhor. Então foi 4 atitudes aqui. Rasgou o seu manto, se fosse hoje, rasgo terno. Rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e o adorou ao Senhor. Satanás não esperava que ele ia fazer isso, mas ele fez. Ele o adorou ao Senhor. Ou seja, havia uma batalha, né, no céu que Jó, desconhecida por Jó, que Jó não sabia, e ele morreu, né, sem saber o diabo no céu e o porquê o ser humano sofre. Jó morreu, foi para o descanso sem saber por que o ser humano sofre. Então não adianta você querer saber o porquê desse teu sofrimento. Como diz Deuteronômio 29:29, as reveladas são para nós, nossos filhos, para que nós venhamos obedecer a palavra do Senhor. Tem coisa que Deus não revelou e nem vai revelar, é só na eternidade. Então, precisamos entender isso. Muitas vezes isso acontece, né?
de Deus levar uma pessoa justa antes de um mal também. Deus pode fazer isso. O tópico 3, né, vai nos ensinar assim, os cristãos eu luto. Primeiro, não culpe a Deus. Veja que Jó não fez isso. Você não pode culpar a Deus. O próprio livro de Jó não revela porque os seres humanos sofrem. Então não culpe a Deus pelo seu sofrimento. Muitos acham que começam a apontar que é porque pecou, os seus amigos entre aspas, não importa. Viva o seu luto, viva a sua dor. Tá? Que é o que nós vamos entender aqui no item 2, né, do tópico 3, vivendo o luto. O luto é para ser vivido. Vivendo o luto de maneira sábia, de maneira saudável, que não é fácil. Devemos manifestar as emoções próprias de um momento de luto, tais como o choro, o silêncio, né, a compenetração, ou seja, convencer-se profundamente, né, convencer lá do seu interior que isso mesmo aconteceu. Só que quando falamos sobre luta, veja que Jesus também chorou lá em João 11,35, mas o choro ali foi para o pecado das pessoas. Mas Jesus também, como ser humano, também tinha sofrimento, tinha sentimento também. Nós vamos entender isso lá em João 16,33 diz: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo vamos ter aflições. Está enquadrado aí nesse meio, vivendo o luto. Apesar que o luto não é só pessoas, tá? Especificamente, mas é de uma oportunidade muito grande que você perdeu, coisas, né? Alguns comentaristas dicionário definem isso como algo de muito precioso que você perdeu, né? Até alguns, quando o presidente perdeu, alguns colocou luto pelo Brasil, né? Foi um luto. Perdeu algo querido das pessoas. Então, o luto não é apenas por causa de uma morte em si, que a princípio a primário mas não é apenas isso. Então, precisamos que viver o luto. O item 3 fala manter a esperança. Né? Eu comentei atrás que o luto é 6 meses, mas precisamos sobressair a isso. Varia de pessoas para pessoa. Cristo venceu a morte. Ele nos ensina a nós também vencermos a cada dia. Precisamos vencer. Um dia, brevemente, estaremos para sempre com a pessoa querida que partiu com Cristo. É uma promessa que está lá em 1 Tessalonicenses 4, 14 ao 18. Né? Precisamos entender isso, queridos. Então essa lição, o tema é quando os pais sepultam seus filhos. É possível isso acontecer. É possível isso acontecer. Né? Todos que morrerem vão para um lugar eterno e definitivo. Então precisamos entender. Mas por que os filhos morrem? Às vezes nós ficamos imaginando. Às vezes é porque Deus permitiu que isso acontecesse. Para a glória de Deus, como foi no caso de Jó, no caso de Jesus. Às vezes pode acontecer porque os filhos morrem para livrar os filhos de um mal. Ou também como, vamos dizer assim, consequência do pecado dos pais. Como assim? Consequência do pecado dos pais? Vamos começar pelo pecado de Adão, como nós já falamos no começo. O pecado de Adão e Eva. A morte hoje é porque o pecado lá de Adão e Eva no Jardim do Éden. O pecado dele não foi individual, foi universal, atingiu toda a humanidade. Tem pais que fumam droga. Existe narcotráfico. Mães que fumam droga, que prejudica o filho nasce doente, enfermo. Pode acontecer, por causa da genética, e morre cedo. Por que não dizer, esses criminosos também morrem cedo, a vida normal deles é avaliada em 50 anos. E o APV, né, anos potenciais de vida perdida, tem que chegar à conclusão que os brasileiros chegam a 70 anos. Olha quanto tempo não perde no crime. E tem umas pessoas que ficam presas 50 ou 40 anos. Quanto tempo não perde? De viver livre, de viver bem com a família, de estar em comunhão. E por fim, pode acontecer dos pais sepultar os filhos. Porque em Efésios 6, né, 3, 2 e 3 vai dizer, o filho que honra pai e mãe. Não é só no Novo Testamento, não, no Antigo também. Para que viva muitos anos sobre a face da terra. O filho que honra pai e mãe. Então, o filho que desonra pai e mãe não vive muito tempo. Você vai sepultar o teu filho logo.
Deuteronômio 21, 18 a 21. Um filho desobediente tinha que ser apedrejado. Era levado até os anciões e eram apedrejados. Os anciões eram os que julgavam a causa naquela época. Veja só, um filho rebelde era apedrejado. E nós já estudamos o exemplo do filho de Davi, Absalão. Por que Absalão morreu? Porque ele caçou a sua morte. E tem pessoas que caçam a sua morte, que se tem lá a placa 80 por hora, ele põe 120, 180 e morre. Deus não pode fazer nada, queridos. A pessoa está caçando a morte. Mas o que nós aprendemos aqui é que precisamos, querido, viver o luto de quando os pais sepultam seus filhos. É preciso manter a fé, é preciso manter a esperança em meio à dor, em meio ao sofrimento e à adversidade. E confiar em Deus, entregar nas mãos do Senhor. Porque o Espírito Santo, você que perdeu um ente querido ou um filho, se console, não se desespere, confie em Deus. Se você ser crente fiel ao Senhor, permanecer firme até o fim, um dia você vai ver Ele na eternidade. Amém? Que Deus abençoe.